E aí, moçadinha? Nossa, faz tempo que eu não venho aqui pra variar, né? A pessoa disciplinada realmente é outra história. Mas enfim, uma querida hoje me perguntou um exercício da segunda fase da FGV. E na hora que eu olhei pra esse exercício, eu falei: mas aí agora, pensando bem, pensando com calma, eu cheguei numa logiquinha dele, então eu quero deixar ele aqui gravado, até porque eu não queria deixar a querida no vácuo também. Então esse aqui é pra você, depois eu vou colocar no YouTube, divirtam-se, tá? No Dia das Bruxas, as 37 crianças de uma turma resolveram ir à sala da diretora para pedir doce. Coragem, mas beleza. Como sempre acontece nesses dias, elas combinaram entre si que algumas delas responderiam a verdade. Ó, já começou a patifaria. Outras sempre mentiriam e as demais, alternadamente, responderiam verdades ou mentiras. Essas, as alternadoras, escolheriam cada uma delas arbitrariamente a primeira resposta, verdade ou mentira, e depois alternariam. Então é basicamente assim. Na primeira questão, na primeira pergunta que a diretora fizer, algumas vão falar a verdade, outras vão mentir. E aí na segunda questão vai inverter essa lógica. As que falaram a verdade na primeira vão mentir na segunda, e as que falaram a mentira na primeira vão falar a verdade na segunda. Entenderam? E depois alternariam os valores, blá blá blá. A diretora da escola, como sempre, fez a todas as crianças as mesmas 3 perguntas nessa ordem. Você sempre diz a verdade? Você é uma alternadora, ou seja, que fica jogando mentira e verdade? E você sempre mente? E contou quantas pessoas participaram. Só que, claro, como tem gente que está falando a verdade e tem gente que está mentindo, a gente tem que pensar um pouquinho no que vai acontecer aqui. Então, primeiro, eu criei aqui as siglas. As pessoas que dizem sempre a verdade. Opa, calminha, calminha, calminha. As pessoas que dizem sempre a verdade. Então, não importa o que aconteça, elas sempre vão falar o que é verdade. Tem as que dizem verdade na primeira, mas alternam dizendo mentira na segunda e verdade na terceira. Tem a galera que diz mentira na primeira, mas depois alterna, fala verdade, mentira e etc. E tem a galera que vai mentir toda santa vez, sempre mentira. Então, sempre verdade, verdade na primeira e alterna, mentira na primeira e alterna e sempre mentira. Dito isso, o que a gente vai fazer? Vamos lá. A diretora perguntou: você sempre diz a verdade? E aí ela deu um doce para todas as 31 crianças que falaram sim. Só que, irmão, vamos analisar o que essa pergunta quer dizer. Se essas 31 pessoas disseram que sim, vamos lá. As pessoas que sempre dizem a verdade vão falar que sim porque elas sempre dizem a verdade e foi essa a pergunta. As pessoas que iniciam com a verdade vão dizer que não. Então isso quer dizer que elas não estão naquela conta. Essas pessoas não estão nas 31 que responderam sim. Porque já que elas estão falando a verdade, elas têm que falar a verdade. E a verdade é, elas vão falar a verdade às vezes e vão mentir outras. Nesse caso, elas estão falando a verdade. As pessoas que começam com mentira vão falar: sim, eu digo sempre a verdade. Por que isso é mentira? Porque ela vai ficar alternando, então isso não é verdade. Logo, ela vai falar que sim. Ela está nas 31. E a pessoa que sempre vai mentir, se você pergunta se ela está dizendo a verdade, ela vai dizer que sim, porque ela vai mentir. Ela também vai dizer que sim. Só que olha que beleza. Em sendo todas essas pessoas dizendo que sim, perceberam que só um grupo disse que não? Se 31 pessoas das 37 disseram que não, elas garantidamente são as que alternam dizendo a verdade. Na primeira pergunta. Então, 37, perdão, menos 31, já temos 6 pessoas que garantidamente estão falando a verdade nessa, mas vão mentir na próxima. Então, das 37 pessoas do total, já descobrimos que 6 começam falando a verdade. Na segunda pergunta, ela pergunta: você é alternadora? Vamos começar primeiro pelo garantido. A pessoa que sempre diz a verdade
vai falar que não. Ela com certeza vai falar que não. A pessoa que iniciou falando a verdade na outra pergunta, agora ela vai ter que mentir. Sacar a ideia? Porque elas falaram a verdade na outra e agora está na hora delas alternarem. Então agora elas vão mentir. Elas vão mentir dizendo que não. Porque elas vão mentir considerando que elas são alternadoras. Então elas vão mentir dizendo que não são. Agora, as alternadoras que começaram mentindo na primeira pergunta, agora elas vão falar a verdade. E se elas vão falar a verdade, elas vão falar o quê? Pô, você me pegou logo na pergunta que era verdadeira? Eu sou alternadora sim. Só que aí, quando a gente pensa que a gente está saindo na vantagem, vem a galera que sempre mente. Porque a galera que sempre mente não é alternadora. E se eles não são alternadores, se você pergunta se eles são alternadores, eles têm que mentir. E se eles têm que mentir, eles vão dizer que sim. Então, esses dois juntos são as pessoas que disseram sim para a diretora. E de acordo com a diretora, na segunda pergunta, 24 crianças disseram que sim. E calma, que não atualizou. Atualizou, voltou. Então, 24 pessoas. Mas perceba, 24 pessoas que estão em duas categorias ao mesmo tempo. Só que isso já me dá uma coisa interessante. Por quê? Porque se 24 pessoas estão nessas duas últimas categorias e a gente já descobriu que essa aqui tem 6 pessoas, se são 37 pessoas no total, a gente acabou de descobrir por tabela que as pessoas que sempre dizem a verdade são 7. As 7 que faltam para totalizar as 37 pessoas. Dito isso, vamos para a terceira pergunta. Você sempre mente? Aí você fala, opa. Se eu sempre minto, a pessoa que sempre diz a verdade vai dizer que não, porque ela não mente. A pessoa que iniciou falando a verdade falou mentira na segunda pergunta e vai falar a verdade na terceira. E se ela vai falar a verdade na terceira, ela sempre mente? Não, ela só mente em perguntas alternadas. Então ela vai falar que não também. A pessoa que iniciou mentindo, ela iniciou mentindo na primeira pergunta, falou a verdade na segunda. Tá na hora dela mentir. E se ela vai mentir e você pergunta se ela sempre mente, ela vai ter que mentir e falar que sim, ela sempre mente. Porque a verdade é que ela só mente em perguntas alternadas. Então ela vai ter que te dizer a verdade. Só que aí a última categoria de galera foi pegando pulo. Por que ela foi pegando pulo? Porque se ela sempre mente e você pergunta se ela sempre mente, ela tem que mentir. E ela vai mentir dizendo que não. Então, novamente, pegamos um nicho de galera que sempre vai falar. Só aquele grupo vai se enquadrar. Vocês perceberam? Não, na verdade, não sei se vocês perceberam um detalhe. As pessoas que foram pegas nessa brincadeira foram as que foram pegas em perguntas que envolvem sempre. Porque o fato delas serem alternadoras quer dizer que sempre que alguém pergunta sempre, quem estiver falando a verdade vai ter que falar que não, e quem estiver mentindo vai ter que falar que sim. Então tem uma percepção de lógica aí interessante para você usar. Só que de acordo com o exercício, as pessoas que falaram que sim para a última pergunta foram 11 crianças. E nisso o quebra-cabeça se fechou. 11 pessoas que começaram mentindo e alternaram, 6 pessoas que começaram com verdade e alternaram, 7 pessoas dizendo sempre a verdade, só que como esses dois juntos davam 24, sabemos então que tem 13 pessoas que sempre mentem. E nisso sabemos agora exatamente quantos são os alternadores, que é a pergunta do item A. A pergunta do item A é quantas pessoas são alternadoras? São 17 pessoas. 6 mais 11, que dão 17 pessoas. Olha que belezinha. Agora vamos ver o que o item B pede. Que o item B nem eu lembro. Quantos doces ao todo receberam as crianças que sempre mentem? A gente tem que ver em que perguntas elas disseram que sim, porque quem disse sim ganhou doce.
Então, ó, falou que sim aqui, uma vez. Falou que sim aqui de novo, 2 vezes. Falou que não aqui e, portanto, falou que sim 2 vezes. As 13 pessoas que falaram que sim 2 vezes, portanto, ganharam um total de 26 balas. Ufa, eu não ia dormir se eu não tivesse conseguido resolver esse exercício. Nossa, como eu tô bravo. Enfim, crianças, dá aquele engajamento malandríssimo e mandem mais exercícios pro tio fazer.